aluno, estamos aqui para darmos início ao CPF Fono-Morfo, quero dizer, um CPF dedicado à fonologia e à morfologia, 2 capítulos muito importantes. Existe um outro CPF. O que significa CPF? Curso de Português Fundamental. É o primeiro chute na bola, quando você decide mesmo aprender a língua portuguesa de acordo com o padrão determinado pela NGB. Então, preparado? A primeira aula falará sobre fonologia. E nesse momento de fonologia, daremos atenção a fonema, letra e sílaba. Logo após a base teórica, chegarão os exercícios indispensáveis para avaliação e verificação do conhecimento teórico. Meu aluno, se nós estamos agora dando início a um capítulo da gramática, a pergunta é: qual capítulo? O primeiro. A nossa gramática, ela é estruturada. Sim, primeiro momento, fonologia. Esse momento responsabiliza pelo estudo e mapeamento do som. Veremos hoje isso criteriosamente. Um segundo momento da nossa gramática é morfologia, e esse dedica-se à forma. Veremos isso daqui a pouco. E o último momento da gramática é a sintaxe, que está preocupada com as relações das palavras nas orações, das orações nos períodos, dos períodos nos parágrafos e dos parágrafos dentro de um texto. Então, você observa que a nossa gramática ela é estruturada e ela parte do ponto certo. Menor unidade sonora e indo ao encontro da maior unidade significativa, que é o nosso texto. Então, se vamos dar atenção à fonologia, é muito importante que você saiba, pelo menos, o que significa fonologia, morfologia e sintaxe. Motivo para você conseguir entender a importância de cada parte no nosso mundo discursivo. A morfologia, ela existe para atender à palavra, assim como a sintaxe, as relações. E fonologia, Cláudia? Vamos conhecer agora um conceito base para cada parte da gramática? Fonologia. Em que consiste os estudos de fonologia? Preste atenção que logia significa estudo. Fono significa som. Então, é o estudo do som. Mas será que qualquer som, Cláudia? Fonologia é a parte da gramática que estuda os sons da língua, sua capacidade de combinação e sua capacidade de distinção. Ela se ocupa da função dos sons dentro da língua, os quais permitem os falantes formar palavras e distinguir significados. Então, é muito importante que você entenda que fonologia estuda os sons e sua capacidade de combinação. Isso quer dizer que ao combinar sons, nós criamos palavras. A capacidade de distinção desses sons também possibilita a distinção entre esses vocábulos. Então, formar palavras e distinguir significados é o grande legado dos estudos de fonologia, porque essa menor unidade sonora distintiva da nossa língua é por aí que tudo começou. Ok. E morfologia, Cláudia? Continue na batida da decodificação do título. Logia, você já sabe que é estudo. Morfo, vamos colocar forma. Então, morfologia é o estudo da forma. É mais ou menos isso. Então, morfologia é a parte da gramática que estuda a palavra em si. Agora, não estamos mais preocupados com a menor unidade sonora distintiva da fala, pois essas unidades já se uniram e já constituíram um vocábulo. A nossa preocupação agora é com a palavra, verificando gênero, número, raiz. É nesse momento que damos uma atenção focada
a palavra, quer no elemento material, isto é, quanto à forma, quer no elemento imaterial, ou seja, quanto à ideia que ela encerra. Então, o que eu preciso, por enquanto, entender, professora, que morfologia é o estudo da palavra em si. A morfologia dedica-se ao estudo do vocábulo. E, nesse momento, a preocupação é em avaliar a forma e a ideia, para, desta forma, usarmos os vocábulos de forma coerente, estabelecendo a tão importante relação dedicada a esse capítulo, sintaxe. A sintaxe é a parte da gramática que estuda as relações. E como um discurso tem de ser coerente, relações lógicas estabelecidas entre essas palavras. Então, podemos falar que sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e a das frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si. É um capítulo muito importante. E o que eu preciso saber por enquanto? Que sintaxe estuda a disposição das palavras na frase e das frases no discurso, sem abrir mão da relação lógica entre essas unidades, sentidos plenos. E aí, meu aluno, tudo organizado? Você está entendendo a caminhada que vamos inaugurar? Estamos agora abrindo uma gramática, só que conversaremos ponto a ponto sobre aqueles assuntos mais relevantes. Farei uma viagem com você por uma gramática e começaremos exatamente pela nossa fonologia. Fonologia é a parte da gramática que estuda os sons da língua, sua capacidade de combinação e sua capacidade de distinção. O que, professora? Isso. Presta atenção. Quando se estuda fonologia, a primeira discussão é fonema. Cláudia, o que é fonema? Você há pouco ouviu que fonologia é o estudo da menor unidade sonora constitutiva de uma palavra. E essa menor unidade sonora, ela é distintiva. Isso quer dizer que basta eu trocar um som, que a palavra pode ser ressignificada. Então, é muito importante que você domine toda a base teórica que eu vou apresentar agora, porque essa base teórica ela é tão significativa, que há momentos que basta o meu aluno lembrar de alguns conceitos para ele já acertar uma questão de prova. Então, o que é fonema? Fonema é a menor unidade sonora das palavras ou da palavra, que exerce duas funções. Então, mais uma vez, o que é fonema é a menor unidade sonora da palavra e esse fonema ele serve para duas ações principais. Quais? Formar palavras e distinguir uma palavra da outra. Então, fonema vamos transformar isso em um mantra? Menor unidade sonora da palavra. Só que essa menor unidade sonora, ela é articulada, ela é útil, ela é dinâmica. Em 2 momentos você entenderá bem o papel capital de um fonema. Fonema serve para, olha lá, formar palavras e distinguir uma palavra da outra. Agora, observe como isso tudo ocorre. É mais simples do que parece. Quando os fonemas se combinam, formam palavras. Ou seja, C mais A mais S mais A. Qual palavra surge? Casa. Você deve ter observado que o C não emitiu, eu não emiti o som de C, e sim de K. Da mesma forma que aquele S não emitiu para ele o som de S de sapo, mas sim de Z, casa. Isso é uma outra discussão. Você verá que o S intervocálico tem som de Z, quer dizer, emite o fonema do Z, mas isso nós conversaremos lá em ortografia. Agora, eu quero que você entenda que a palavra casa surge
da composição de unidades sonoras pequeninas. E é exatamente a junção, a união desses fonemas que faz com que eu consiga pronunciar casa. Até aqui, ok? 4 sons? Então, 4 fonemas. 4 fonemas se combinaram e formaram uma palavra. É assim que acontece. Se substituirmos agora o som do S pelo som do P, haverá uma nova palavra, certo? Então, imagine queda do S e a presença do P. A casa transforma-se em capa. Você observou o que aconteceu? Você entendeu a força distintiva de um fonema na criação de um vocábulo? É, meu aluno, basta você mover uma pedra que ressignifica o contexto. A simples troca de um fonema fez com que a palavra casa fosse transformada na palavra capa, que não tem absolutamente nada a ver com o vocábulo casa. Você entendeu que fonema, então, é uma menor unidade, é aquela menor unidade percebida. E mais, cria sim, com força criadora. Casa, a troca do S pelo P e a capacidade de criar um novo vocábulo. A combinação de diferentes fonemas permite a formação de novas palavras com diferentes sentidos. Você viu isto? Casa transformou-se em capa. Portanto, os fonemas de uma língua têm 2 funções bem importantes e é muito relevante. Você precisa entender, formar palavras e distinguir uma palavra da outra. E aí, meu aluno, ficou claro isso? Esse momento é o chamado base da matéria. Se você não entendeu esse momento, conselho, escute mais uma vez a aula. Não dá para prosseguir sem você não dominar. Se você não estiver dominando o conceito de fonema e a observação da utilidade dele na criação de uma palavra. E mais, como esse pequenino som pode transformar uma palavra imensa, criando um novo comprometimento semântico. Combinação de diferentes fonemas, formação de novas palavras, prioridade didática, formar palavras e distinguir. Agora, o que foi dito será demonstrado. Pense na palavra cal. Agora, olhe para a palavra cal. Você observou que a simples troca do C pelo G transformou cal em gal? E se eu continuar trocando esse primeiro fonema, trocando o G pelo M, eu chego a mal. E se eu trocar esse M pelo S, eu chego a sal. Então, desta vez, ficou bem claro o que é fonema. Menor unidade sonora distintiva da nossa língua portuguesa. Então, nós estamos pensando no campo do som. Claro que ao estar escrito, eu aproveito para materializar o dito. Mas é importante que você entenda que eu ainda não apresentei letra para você. Daqui a pouquinho, vou definir letra. No momento, eu quero você ouvindo cal, gal, mal, sal, ok? Se eu trocar o S pelo T, chega uma nova palavra, tal, ok? Vamos a uma nova série. Moço. Se você trocar o último O por um A, nós transformamos em moça. E você concorda que no mundo real, essa simples troca compromete tudo? Se você falar que é um moço sendo uma moça, fica estranho. Se você falar que é uma moça sendo um moço, não fica estranho? Isso vai fazer com que a pessoa que está ouvindo você ou lendo um documento escrito por você, que ela simplesmente fique confusa. Com quem eu estou falando? É com ele ou com ela? Então, cuidado. A escolha correta de um fonema
compromete a palavra e o significado dessa palavra. Muito bem, maço, olha a troca, massa. E olha, mais uma troca quando eu nasalizo o A, maçã. Então, são 3 vocábulos diferentes na forma, diferentes no sentido. Desta feita, fica claro o poder de um fonema. Com a troca de fonemas, novas palavras surgiram com sentidos diferentes. Reinando a paz, meu aluno, tudo transparente. Vamos continuar nessa batida? Então, continuando. Letra. Chega agora o momento onde você vai materializar o som. Materializar. Porque o que se diz, o vento leva, mas o que se escreve, imortalizado fica. Então, agora, você entenderá que a letra, ela é muito importante e que a criação do alfabeto fez com que a humanidade se ressignificasse e chegasse aos dias presentes. Graças às letras que podemos constituir cultura e transferir essa cultura para gerações vindouras, para novas gerações. Porque as letras, elas protegeram as ideias, porque elas guardam nessas formas, as letras, os sons. Então, o que é letra, Cláudia? Letra é o símbolo que representa um som. É a representação gráfica dos fonemas da fala. Exatamente isso. Houve um acordo. Para cada som, vamos criar um desenho, porque sempre que o homem olhar para esse desenho, ele saberá qual som emitir. Olha que invenção. Muda toda a história da raça humana. Muda toda a história. No momento que se codificou letra a fonema, fonema a letra, ok? Então, o paraíso foi pensado. Qual paraíso? Para cada desenho, um som. Oh, que paraíso! Mas será que isso de fato aconteceu? É bom saber 2 aspectos da letra. Pode representar mais de um fonema ou pode simplesmente ajudar na pronúncia de um fonema. Epa! Então esse paraíso se perdeu? Sim, perdeu-se. É muito importante você já agora entender que não há perfeição. Existem desvios e nós precisamos conhecer esses desvios para que nós consigamos evoluir. Se há atípicos, se há exceções, Cláudia, eu quero conhecê-las. É isso aí, meu aluno. Deveria ser para cada letra um som, mas existem letras que não possuem som, letras que acumulam, letras que apresentam mais de um som. Então, passo a passo. Agora, eu quero você entendendo bem o que é fonema, menor unidade sonora distintiva da fala. E o que é fala? Perdão, e o que é letra? Letra é a representação gráfica desse fonema. Legal? Cuidados que precisamos ter, representação de mais de um fonema ou ajudar na pronúncia de um fonema. Então, preste atenção. A letra X, ela pode representar o som do X e deveria ser assim sempre. Para cada desenho, um som. Observe o vocábulo enxame. Enxame, o X tem um som preparado para esse desenho. Mas a palavra exame, ela também é grafada com X, meu aluno. Só que o som desse X já mudou. Agora o som é de Z. Eu pronuncio exame. Você observou a importância do reconhecimento do som, do fonema, do reconhecimento da pronúncia do vocábulo? Para que você não fale o vocábulo de maneira errada. Pronuncie o som inadequado. É muito comum eu ouvir o tal tóxico. Só que tóxico não existe.
o vocábulo tem de ser pronunciado como tóxico. E aí, por que será que alguns brasileiros persistem em tóxico? Desconhecimento do valor fonético desse X, do valor do som do X. Na palavra têxtil, olha que interessante. O X, ele continua enquanto forma, enquanto desenho, enquanto letra. Mas o som agora não é de X, não é de Z, mas sim S, têxtil. Tranquilamente nós tiraríamos o X, colocaríamos o S e continuaríamos lendo têxtil. É esse momento também que nos faz lembrar que muitos erros em ortografia, olha aqui, ó, estão relacionados a esse momento. Ainda hoje há pessoas escrevendo testes, ora com X, ora com S. Isso tudo é para ser analisado. Na palavra sexo, o X agora, ele representa dois sons. O desenho, a letra X, não representa nem o som do X, nem o som do Z, nem o som do S, mas o som do KS. Neste caso, a letra X representa dois fonemas, o K e o S. Ou seja, uma letra pode representar mais de um fonema, como eu já tinha destacado antes. Meu aluno, veremos que a esse fenômeno nós damos o nome, de dífono. Dífono, exatamente. Dois sons em um único desenho. E só a letra X é capaz de acumular. Nosso alfabeto, só a letra X produz dífono. Ok? Esse X dá trabalho, cuidado com ele. Às vezes, a letra é chamada de diacrítica, pois vem à direita de outra letra para representar um fonema só. E aí, já lembrou? Dois desenhos para um som, será que você lembrou? Muito bem, meu aluno, dois desenhos para um som só pode ser dígrafo. É exatamente na contramão do dífono. Daqui a pouquinho falaremos sobre isso. Por enquanto, memorizando, letras diacríticas são aquelas que vêm à direita de outras para representar um fonema só. Por exemplo, na palavra cachaça, a letra H não representa som algum. Vou repetir, a letra H, na nossa língua portuguesa, não é fonema, não representa som algum. Mas, nesta situação, ajuda-nos a perceber que CH tem som de X, como em chaveco. E aí, você entendeu isso? É muito importante você entender os conceitos. Letra diacrítica, o que é, Cláudia? É uma letra que apoia a outra. Mas quando ela chega ao contexto para apoiar a outra, ela mesma é neutralizada. Quero dizer, ela não é fonema, ela só é letra. Isso pode? Pode. E o exemplo? A letra H. A letra H, na nossa língua portuguesa, ela não é fonema, ela só é letra. Beleza? Vale a pena dizer que nem sempre as palavras apresentam número idêntico de letras e fonemas, exatamente por essas imperfeições já vistas, já apresentadas. Vamos juntos. Mola. A palavra mola, escute bem, mola. Você está vendo 4 desenhos, 4 símbolos gráficos, logo 4 letras. Letras é a representação gráfica dos fonemas, beleza? Ok, mas você também ouve, você está escutando esses 4 desenhos. Mó, M-O, Lá, L-A. Cláudia, eu estou vendo 4 letras e 4 sons. Então, esse é o ideal. Seria tão bom que
que a nossa língua portuguesa fosse toda baseada nessa matemática do equilíbrio, né? 4 letras, 4 fonemas. Mas, porém, todavia e agora? Eu estou vendo 4 letras. Ninguém erra na contagem de letras. O brasileiro, às vezes, ele erra na contagem do fonema. O brasileiro erra na percepção sonora, ok? Porque a pergunta surge, é guia ou guia? Olha aí, se você desconhece a palavra, como saberá pronunciar esse vocábulo? Guia, guia. Você não escuta a letra U porque não existe guia, existe guia. Ok. Se a letra U não é pronunciada, a letra U, nesse momento, não é fonema. Ela participa do fenômeno dígrafo, 2 letras com um único som. Legal? O GU ali é um dígrafo. Então, Cláudia, pode existir palavra com número de letras superior, o número superior ao de fonemas? Olha lá. E pode registrar. Todas as palavras que apresentarem dígrafos, essas palavras que apresentarem dígrafos sempre apresentarão o número de letras superior ao número de sons de fonemas. Percebeu que o U em gui não tem som? É uma letra diacrítica, aquela que participa dos dígrafos. Esclarecido isso? Isso quer dizer que a letra diacrítica nem sempre será representada pelo H. O H é a única letra do nosso alfabeto que não é fonema mesmo. Mas a letra U, você sabe que na palavra uva, você escuta. Então, o U, dependendo da matemática, do arranjo, esse U apresentará som, logo será fonema. Ele não será fonema quando não pronunciado o som desse. E aí surge o dígrafo. Agora, em água, o U é pronunciado. Logo, não é mais uma letra diacrítica. Simples assim. Meu aluno, tudo azul? Reinando a paz? Mente e coração tranquilos? Espero que sim, porque é muito importante que você esteja ao meu lado, dominando os conceitos. Cláudia, não entendi. Meu aluno, pause a minha voz. Pare um pouquinho, reflita, vá a gramáticas, compare, faça o conhecimento acontecer. Você não é passivo, é ativo nesse processo. O que não pode é chegarmos ao fim desse nosso encontro e dúvidas imensas existirem na sua mente. Não pode. Essas dúvidas não podem acontecer. Ok? Tome cuidado, pois existem algumas palavras em que se pode pronunciar o X como Z ou KS. Isso exige do meu aluno conhecimento da pronúncia do vocábulo. E nós não nascemos pronunciando palavras, né, meu aluno? Nós adquirimos essa informação através do conviver. Então, você escuta certo e pronuncia certo. O conhecimento foi sim inaugurado por imitação. Lembre, uma criança, quando apresenta a condição de reprodução sonora, é quando ela começa a constituir vocábulos. Condição sonora? Como assim, Cláudia? A mãe, o pai, a avó, o avô, qualquer pessoa da família, ao fazer um exercício simples de pronunciar fonemas, palavras, isso estimula na criança a vontade de articular. E é aí que começa. Mamãe, mamãe. De tanto essa criança ouvir mamãe, um belo dia, ela cria coragem e começa a articular. E ela fala mamãe, da forma dela,
vai aprimorando até um belo dia ela pronunciar todos os fonemas de acordo com a norma padrão. Mãe. É exatamente assim, ok? Primeiro aprendemos por imitação. Só que existem situações onde a criança tem acesso a uma palavra que não foi pronunciada corretamente. Ora, um adulto tem acesso a uma palavra que não foi pronunciada corretamente e vira a multiplicação dos pães. As pessoas continuam falando errado. O exemplo do tóxico é virótico, porque há muitas pessoas falando tóxico. É tóxico, é tóxico, é tóxico. Então, tome cuidado. É muito importante que você consulte para não reproduzir o erro. Olha lá, letras e de fonemas. Exatamente, hexágono. Logo, se fôssemos analisar o número de letras e fonemas, diríamos que, se pronunciássemos o X com o som do Z, haveria 8 letras e 7 fonemas. Vamos reler? Tome cuidado, pois existem algumas palavras em que pode pronunciar o X como Z ou KS. Hexágono, hexágono, você observou? Muito bem, 8 letras e 7 fonemas, se eu considerar Z, hexágono. Mas, se eu pronunciar com o som do KS, tudo igual, não é verdade? Vamos nós pronunciarmos o X com som de Z, haverá 8 letras e 7 fonemas. Caso pronunciemos o X com o som do KS, haverá 8 letras e 8 fonemas. O H não é fonema, já registrou isso, né? Só de curiosidade, na palavra inexorável, a letra X tem som de Z. Logo, 10 letras, 10 fonemas. Registrou? Beleza? Muito bem, meu aluno. Vamos para aquela pausa indispensável para você reavaliar tudo que nós falamos. É muito importante que você, nesse momento, esteja com papel e caneta. Para você anotar os pontos que você precisa trabalhar mesmo, ok? Até daqui a pouco. Bons estudos!